Olá! Hoje a gente vai falar sobre esse livro fantástico chamado A Kiss Before You Go, um memoir ilustrado e lindo sobre amor e perda de Danny Gregory. Ano passado eu estava buscando livros que me inspirassem, não só teóricos, mas visualmente também. E eu fui indicada esse livro, Um Beijo Antes de Você Ir. E eu achei peculiar a escolha desse livro, porque não é um livro puramente de inspiração e não é um livro puramente de narrativa. Mas eu curti muito pesquisando online no Amazon sobre o autor e sobre esse livro e eu coloquei na minha cestinha. Da última vez que eu fui nos Estados Unidos, eu trouxe esse livro, eu comprei de segunda mão, eu trouxe esse livro para cá e essa foi a minha primeira leitura do ano de 2020. E sabe aqueles livros que te pegam por surpresa? Por mais que você tenha uma certa expectativa neles, eles chegam e ainda te surpreendem. Acho que o que mais me chamou a atenção nesse livro foi o fato de o autor, se tornou desenhista e ele conta uma história tão pessoal, tão particular e num nível de emoção e de detalhes, tanto usando a narrativa quanto o desenho. E quando o mesmo autor faz esses dois tipos de trabalho, essa linguagem, ela flui. Tem coisas que não são faladas, mas são desenhadas e você entende pela tonalidade, pelo risco, pelo traço, pelo relevo, pela textura. E você começa a entender além das palavras. Você começa a entender além do que aquelas frases querem dizer. E você começa a entender os desenhos além deles próprios. Então isso tornou essa narrativa muito linda e a história é triste, mas é triste e você fica emocionado de compreender essa história nesse nível de entendimento. O Danny Gregory consegue nesse livro passar uma emoção que te deixa assim completamente arrepiado pela história dele. Ele tem uma história de vida trágica. Ele nasceu na Inglaterra, morou na Austrália, em Israel e depois foi para Nova York, onde conheceu a sua primeira mulher, Patty. E ele estava num bar e ela estava tentando comprar um White Russian, que é um drink, que eram $3 na época, com um cartão corporativo da empresa dela. E ela era uma fashion designer. E o cartão corporativo estava recusando e ele foi gentilmente e pagou a bebida dela e eles ficaram conversando a noite inteira. E ele depois levou ela para casa. E quando eles estavam se despedindo, ela chegou para ele bem direta e falou assim: olha, a gente nunca mais vai se ver na vida, você não é o meu tipo, você não é puramente inglês, você não tem uma banda de rock, você não é isso, você não é aquilo. Então foi muito bom, prazer, mas passa bem, né? E aí no dia seguinte ele colocou uma placa, um letreiro e fincou em frente à casa dela e falando assim: quando você tiver um humor melhor, por favor me ligue. E ela ligou no dia seguinte e eles começaram a namorar, se casaram, tiveram um filho, Jack. E num certo dia fatídico em que o Danny trabalhava em seu escritório de publicidade. Nessa época ele tinha mais ou menos uns 39 anos e ele era copywriter de um escritório de publicidade. Então o copywriter ele atua juntamente com a pessoa de direção de arte. O copywriter é a pessoa que escreve, né, as peças publicitárias, então os textos, os slogans, e juntamente a ele tem um cara que faz toda a parte artística, né, vê todo o visual da campanha publicitária, e ele era muito ligado a essa parte de leitura, escrita e uma escrita publicitária, né. Mas voltando à história, ele recebeu uma ligação da polícia, né, de Nova York, pedindo para ele comparecer ao hospital porque ele tinha que fazer um reconhecimento. Então, o filho dele, Jack, tinha 9 meses de idade, né? E ele foi lá e a sua mulher, a caminho do trabalho,
se desestabilizou. Ele fala que não sabe nem o que ocorreu, né? Até hoje ele não entende o que aconteceu com ela e nem ela entendeu depois. Se desestabilizou, caiu nos trilhos do subway de Nova York. Passaram três vagões, né, em cima dela, e ela ficou tetraplégica. Mas ele conta da força dela nesse momento, né? Nesse momento tão trágico em que ela poderia ter muito facilmente perdido a vida, né? Nessa situação. E ele conta como é que ela foi forte, como é que ela saiu do hospital depois de 2 meses internada direto, e ela conseguiu ter forças para tentar recuperar um pouco da sua rotina, um pouco da vida, né, que ela tinha antes, né? Então ela começou a ajudar pessoas, ela começou a fazer grupos de mentoria, ela começou a fazer grupos de apoio, ela conhecia pessoas na rua, ela ia caminhar com um cachorro, ela não deixou de ser ativa. E o interessante que ele fala durante o livro é como ela se tornou tão inteligente, uma inteligência mundana, né? Tão rápido. E ele fala, eu não sei se foi por causa do acidente, das limitações, que ela ficou paraplégica depois, ou se foi por ela ser mãe, né? E de repente foi tudo isso junto, que ela conseguiu ser uma pessoa muito iluminada, fazer muito bem para muitas pessoas e ajudar muitas pessoas depois. Uma pessoa que ele conta que era muito alegre, muito devotada ao outro, muito generosa. E ele teve que reaprender depois de 39 anos e desse acidente a viver. Ele conta que ele parou depois disso, e com um filho pequeno e com a mulher naquela situação também se reestruturando. Ele falou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer do resto da minha vida? Como é que vai ser? E ele não conseguia achar uma válvula de escape. Ele falou que tentou o budismo, tentou meditação, tentou várias outras possibilidades para que ele pudesse ter o seu tempo, para que ele pudesse tentar se pensar naquela situação. E ele não conseguia. Nada que o fizesse fluir em emoções, liberar o que ele estava sentindo, tirar, né, aquele peso da garganta e do peito e saber lidar com aquela situação nova. Então ele comenta que ele começou a fazer o programa da Julia Cameron, e é o programa desse livrinho aqui que a gente vai fazer em algum momento do canal, O Caminho do Artista. O Caminho do Artista, ele mostra, ele dá uma agenda, né, para você produzir, desenhar, escrever a cada dia, com rotinas diárias e rotinas matutinas, né, de manhã. Então ele começou a escrever, porque era isso que ele fazia. Então ele chegava de manhã, ele fazia o que o livro da Julia Cameron falava, né? Ele sentava, escrevia, porque era assim que fluía, mas ele achava que não estava conseguindo chegar onde ele gostaria, né? E ele falou que um dia ele entrou no banheiro dele e se trancou para ter um momento de privacidade, e ele tinha levado um papel e um lápis para que ele pudesse escrever, e ele acabou que sentado, ele olhou o seu armário de remédios e começou a desenhar todos os remédios, o armário inteiro, todos os rótulos, tudo que havia, e desenhou, e desenhou, e desenhou, e desenhou. E ele falou que foi ali que ele conseguiu sentir a primeira vez que a mente dele estava relaxada e ele estava presente, que ele conseguiu eu acho que chegar num nível de transcendência, né? Um nível que você chega e fala, poxa, eu me encontrei fazendo isso. Mesmo que eu não seja bom o suficiente, mesmo que eu não consiga, eu vou fazer porque isso me faz bem. E ele começou a desenhar, e desenhava, e desenhava, e mantinha consigo um sketchbook que em todos os lugares que ele ia, ele desenhava. Ele sentava no meio da praça e ele pegava e olhava uma casa e desenhava.
Ele falou que desenhou o prédio onde ele trabalhava como publicitário e ele ficou 3 horas em frente ao prédio, desenhando o prédio. Ele falou, sempre vi esse prédio, mas eu nunca enxerguei esse prédio. E aí ele começou a ter uma outra percepção do olhar que você tem que ter para a vida. E ele gostou muito disso. Só que num outro dia, também fatídico, ligaram para ele e era a polícia de novo. E ele ficou desesperado, perguntando o que que era. Nesse momento, o seu filho já estava, acredito que com 15 anos de idade, já tinha se passado um tempo desde o primeiro, né, acidente. E ele foi levado ao hospital para reconhecer o corpo da sua mulher. E ela tinha se debruçado na sua cadeira de rodas e tinha colocado uma prancha para que ela pudesse regar as tulipas que estavam no parapeito da janela, mas quando ela foi se debruçar, o peso do corpo, né, para baixo, ela não tinha mais, né, muita autonomia, então ele pesou quando ela foi tombar e ela não conseguiu segurar. Na verdade, ela acabou caindo da sua janela, do seu quarto, depois de 15 anos do acidente. E aí ele teve um outro momento, né, que ele teve que lidar com uma perda. Ele tinha lidado com um tipo de perda antes e depois um outro tipo, né? E aí esse livro, ele conta isso, ele conta os 24 anos com a Patty, como é que era a Patty e o primeiro ano que ele viveu depois do seu falecimento. E é muito emocional esse livro, você fica arrepiado do início ao fim, mas de uma forma boa, de uma forma leve. Ele conta como é que foi difícil depois encarar o filho, explicar para o filho a situação. Que até os cachorros começaram a ter problemas de estômago porque estavam com saudade dela e ele não sabia como lidar com isso, porque ele também sentia e ele tinha toda uma carga em cima. Como é que era fazer as compras de supermercado, porque ela comprava e ele não sabia nem comprar um sabão em pó e o filho é que indicava qual a marca que a mãe gostava e qual não. O momento em que ele passou a dormir na cama inteira e não só guardar a parte da cama dela para ela, de como ficou a interação com o filho depois. E ele vai explicando de uma forma tão linda, tão bonita, com as ilustrações, que você fica completamente extasiado. O que me lembrou, esse é o Danny, o que me lembrou, na verdade, quando eu era criança, que eu ia numa livraria que tinha no Shopping da Gávea, e eu ficava lendo os livros e vendo os desenhos e como eu ficava admirada com aquilo e como que aquilo me chamava atenção e como eu queria que meus pais dessem volta no shopping eternamente e eu ficasse naquela livraria curtindo, porque eu conseguia entender através da imagem e muito pouco das palavras naquele momento, mas o que estava sendo passado. E aqui foi isso. Ele vai explicando mês a mês, abril, o que foi acontecendo para a evolução e a superação, entre aspas, né? Evolução do luto dele. Então isso foi muito, muito, muito interessante. Eu indico muito esse livro como inspiração, não só das ilustrações, que são fantásticas, mas de um tipo de narrativa que eu não vejo hoje em dia. Um tipo de narrativa que conjuga esses dois mundos, o mundo do desenho e o mundo da escrita, de uma forma tão poética, tão forte e tão particular. Bem, espero que vocês tenham gostado do livro. Hoje em dia, Danny Gregory dá aulas de desenho. Ele tem o Sketch School, que é uma escola de desenho que tem cursos online e workshops para você fazer o seu journal, para você fazer seus desenhos. E eu acho muito interessante. Todos os links vão estar aqui embaixo no canal. E te espero no próximo livro. Muito obrigada!